A verdade chocante do profeta Elias, lutas brutais, milagres insanos e o final arrepiante. No coração de uma pequena vila esquecida pelo tempo, onde as árvores sussurram segredos e as sombras dançam à luz da lua, uma figura solitária caminha com a carga do mundo em seus ombros. Elias, o profeta, era conhecido por milagres que desafiam a lógica e uma história marcada por lutas ferozes. Dizem que ele dominou os ventos e as tempestades, que suas palavras tinham o poder de curar e que cada vez que ele cruzava o caminho de alguém, o destino mudava de forma irreversível. Mas, o que poucos sabiam era que Elias também lutava com seus demônios, e não apenas os visíveis. A cada passo, seu peito apertava com o peso de profecias não cumpridas e pessoas que se foram. Certa noite, enquanto uma neblina densa envolvia a vila, um grito cortou o silêncio, e não era um grito qualquer. Era como se a própria terra estivesse clamando por socorro. Todos na aldeia correram para as janelas, olhos arregalados, corações em frenesi. Ninguém tinha coragem de abrir a porta, mas a curiosidade precisava ser saciada. O que poderia ter causado tal alvoroço? O que encontrariam lá fora? Um misto de esperança e terror encheu o ar. Entre rumores e sussurros, o medo se espalhava como fogo em palha. Elias, com seu olhar profundo e penetrante, percebe a desolação no rosto de seus vizinhos. Uma luz estranha cintilava no céu de forma alarmante, enquanto uma sombra encapuzada se aproximava lentamente da aldeia. Com a mão trêmula segurando a bengala, o profeta se preparava para enfrentar não apenas o desconhecido, mas a sua própria verdade. Aquela noite poderia ser o fim de tudo, ou um novo começo. Rei, antes de continuarmos com esta história incrível, eu preciso te dar um aviso importante. Muitas pessoas têm comentado que o YouTube as desinscreveu sem aviso. Então, dá uma olhadinha no botão vermelho aqui embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E enquanto você estiver aí, clica no botão de like, isso realmente ajuda a impulsionar o canal. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. À medida que a sombra se aproximava, uma sensação eletrizante percorria a coluna de todos. Seria Elias capaz de enfrentar essa ameaça? Ou o desespero tomaria conta de sua alma mais uma vez? Emoções à flor da pele, murmúrios de apreensão preenchiam o ar. Os corações batiam descompassados, e os olhares se cruzavam como se buscassem a resposta que ninguém tinha. A cada passo que a figura misteriosa dava, um som estrondoso ecoava no horizonte. O que era aquilo? Um portador de esperança ou um arauto do fim? Um calafrio percorreu a pele dos aldeões. Estavam prestes a testemunhar algo que mudaria tudo, para melhor ou pior. O que se desvelaria naquela noite fatídica? As verdadeiras habilidades de Elias seriam testadas de uma forma que ele nunca imaginou. Ao ver a figura encapuzada se aproximando, Elias sentiu seu coração acelerar. Ele não podia simplesmente ficar ali, parado, enquanto um mistério aterrador se desdobrava diante de seus olhos. Ele ajustou a bengala, como se ela fosse uma extensão de sua própria força, e avançou em direção à sombra, que crescia a cada passo que dava. Os moradores observavam, entrelaçando suas mãos em preces silenciosas. Alguns sussurravam palavras de proteção, enquanto outros cerravam os olhos, buscando enxergar além da escuridão. Havia uma expectativa palpável no ar, quase como se a própria natureza contivesse a respiração em antecipação. Quando a figura finalmente emergiu na luz tênue que filtrava da neblina, um arrepio percorreu a multidão. Era uma mulher, com pele pálida como a lua e olhos que brilhavam como se guardassem segredos ancestrais. Seu olhar penetrante parou em Elias, e uma onda de reconhecimento passou entre eles, como se já tivessem se encontrado em outros tempos. Você é o profeta, disse ela, sua voz suave, mas firme, cortando a tensão. Eu trouxe uma mensagem. Elias hesitou. Uma mensagem? Do que você fala? O peso das palavras parecia mais do que a percepção do momento, era como se elas carregassem a responsabilidade de um futuro incerto. Do que está por vir, a mulher respondeu, cada palavra como um eco. A vila está em perigo. Um antigo poder foi despertado,
e você, Elias, tem o dom de enfrentá-lo. Se você escolher. Ela levantou a mão, e um brilho azul surgiu entre seus dedos, emitindo uma luz que parecia pulsar como um coração vivo. O que estava acontecendo? O mundo ao redor parecia distorcer-se, como se a própria realidade estivesse mudando. Elias se lembrava de lendas que ouvia quando criança, sobre profecias e guerrilhas entre forças ancestrais. Aquela mulher era a encarnação das histórias que moldaram sua vida, mas ele não sabia se estava preparado para o que se seguia. Todo poder vem com um preço, Elias, ela continuou, sua voz agora carregada de gravidade. Você deve escolher, irá proteger sua aldeia, mesmo que isso signifique confrontar aquilo que mais teme. Os moradores sussurravam entre si, a inquietação crescendo. O que ela queria dizer com isso? Qual era a verdade que sua luz revelava? Nos olhos de Elias, o medo se misturava à esperança. Ele se lembrava de cada dor, cada perda que havia enfrentado ao longo de sua jornada. Mas, ao mesmo tempo, pensava nas vidas que poderia salvar. Se eu falhar, será o fim, Elias murmurou, quase para si mesmo. Sentia o peso de decisões que poderiam moldar o destino de todos. A mulher inclinou a cabeça, como se compreendesse a profundidade da batalha interna do profeta. Mas se você lutar, poderá não apenas salvar a vila, mas encontrar a verdade que se escondeu de você por anos. O clima mudou. Um vento forte soprou, levando consigo o aroma da terra molhada e uma sensação de urgência. Elias olhou para seus vizinhos, seus rostos marcados pela insegurança e esperança. A decisão pesava em sua alma, como as tempestades que ele uma vez dominou, rugindo dentro dele. Nesse instante, um grito surdo e distante ecoou pela noite, vindo da floresta. Todos na aldeia congelaram, e o medo retornou em ondas. O que foi isso? Um homem gritou, sua voz arrastada pela agitação. A mulher virou-se, céu e sombras dançando em seu olhar. O tempo é curto, Elias. Decida rapidamente. Ele respirou fundo, a neblina envolvendo-o como um manto invisível. Estava prestes a tomar a decisão que mudaria tudo. Com o olhar fixo na mulher, ele disparou, eu irei. Eu lutarei. Mas o que isso realmente significava? Um trovão rufou distante, seguido por um clarão que iluminou o céu, fazendo a neblina evaporar momentaneamente. E no centro dele, uma imagem grotesca se formou, uma criatura colossal com olhos ardentes, despertando ainda mais o terror na alma de cada aldeão. Como Elias confrontaria essa nova ameaça? Naquela noite, a linha entre o medo e a bravura estava prestes a ser traçada. Enquanto a criatura avançava, Elias sentiu que essa batalha seria apenas o começo de um turbilhão de revelações. E, em seu coração, uma pergunta ecoava: qual seria o verdadeiro preço de sua escolha? O clarão iluminou a criatura que emergia da escuridão, seu corpo vasto e distorcido se destacando contra as sombras como um pesadelo materializado. As escamas brilhavam sob a luz, reluzindo com uma mistura de cores fadadas ao terror. Enquanto a criatura se movia, o chão tremia, e um rosnado profundo reverberou, fazendo o coração de Elias disparar. Os aldeões estavam paralisados, alguns cobriram os rostos com as mãos, outros apenas encaravam, a esperança se esvaindo lentamente. O que é isso? Sussurrou uma mulher, com os olhos arregalados, a voz trêmula. Era uma pergunta que ninguém parecia capaz de responder. O pavor estava escrito nas feições de cada um. A mulher de pele pálida, que agora parecia um farol em meio à escuridão, se voltou para Elias, a urgência em seu olhar intensificava-se. Essa é a manifestação do antigo poder que despertei, uma força que deve ser confrontada. Apenas você, como profeta, pode controlá-la. Elias sentiu o peso da responsabilidade esmagá-lo. Ele nunca imaginou que se veria diante de uma criatura que parecia ter saído dos contos mais sombrios que ouvirá. Era uma coisa viva e pulsante, com um olhar que parecia devorar a alma dele. Eu não sei como enfrentar isso, balbuciou, sua voz quase perdida na tempestade que se armava. A mulher deu um passo à frente, estendendo a mão com o brilho azul ainda pulsando. Haja com o coração, Elias. Lembre-se de quem você é e do que você ama. É isso que dará força para enfrentar essa abominação. Ela falava com fervor,
como se cada sílaba pudesse ser a diferença entre o triunfo e a destruição. Tomado pela bravura que estourava dentro dele, Elias olhou para a criatura e, antes que o medo podia dominá-lo, ergueu a bengala como se fosse uma espada mágica. Eu enfrentarei você, demônio! O grito ressoou pela aldeia como um chamado à resistência. A criatura lançou-se em sua direção, um movimento tão rápido que mal dava tempo para reagir. Os moradores gritaram, um coro de desespero rebatendo nas paredes da noite. Mas, dentro de Elias, algo mexeu. O brilho azul da mulher parecia criado raízes, pulsando em sintonia com o seu próprio coração. Ele se lembrou de seu povo, de cada sorriso, de cada filho e filha da vila. Aquela criatura queria levar tudo isso. E ele não poderia deixar. Com um movimento ágil, Elias balançou a bengala, e uma onda de energia azul se desprendeu dela, moldando-se como uma barreira entre ele e a criatura. O impacto fez a rã de escamas hesitar. Os aldeões observaram o fenômeno com admiração e medo, uma centelha de esperança se acendendo em seus olhos. Elias, então, compreendeu, a força não vinha só do poder que a mulher havia lhe dado. Era o amor pelo seu povo que alimentava sua bravura. Ele pode não saber completamente controlar a magia, mas tinha algo que era ainda mais poderoso. A criatura, enfurecida, emitiu um rugido que gelou o sangue de todos. Seus olhos brilhavam com ódio e uma sede insaciável por destruição. A batalha estava apenas começando, e Elias tinha que se preparar. Cada movimento dele agora era como uma dança entre a vida e a morte. O tempo parecia estar escorrendo entre seus dedos, e a sensação de urgência aumentava como a pressão de um trovão prestes a estourar. Concentre-se, Elias, a mulher bradou, seus olhos devorando cada movimento do profeta. E, naquele instante de tensão, uma revelação atravessou sua mente. O que se escondia lentamente na floresta não era apenas a criatura. Algo maior e mais sombrio a aguardava nas sombras. Ele não estava lutando só por sua vila, estava prestes a desenterrar segredos que poderiam mudar o curso de tudo. E enquanto encarava a criatura, sentiu que, ao descobrir a verdade por trás de seu legado, a resposta poderia ser ainda mais aterradora. Com uma determinação renovada, Elias gritou, eu lutarei, e a verdade será revelada. E logo, um novo estrondo reverberou pela floresta, como se o próprio chão respondesse ao desafio. Mas ao eco da sua declaração, uma risada sinistra ecoou entre as árvores. Você realmente acha que está preparado? As palavras flutuaram no ar, e algo frio percorreu a espinha de Elias. O conceito de batalha não seria apenas físico, a verdadeira luta estava prestes a começar. Em sua jornada, o que mais poderia ele descobrir? A estrondosa risada ressoou como um trovão, e a criatura hesitou, quase dando um passo para trás, como se reconhecesse uma ameaça além do que o simples profeta poderia oferecer. Mas a presença no fundo da floresta era palpável, uma energia antiga que fazia o ar vibrar à sua volta. Elias olhou em volta, sentindo que não estava sozinho. Quem é você? Gritou, tentando descobrir a origem daquela voz que parecia transportar todos os terrores de um mundo esquecido. A risada ecoou novamente, e no crepúsculo, uma sombra começou a se formar entre as árvores, uma figura indistinta que parecia se contorcer como uma chama sob o vento. Eu sou o guardião dos segredos, a voz disse, sua tonalidade sombria misturando-se com o sussurro das folhas. Você busca a verdade, mas não sabe as vidas que será forçado a sacrificar pela sabedoria que deseja. Elias sentiu um frio intenso percorrer sua espinha, o mencionado cansaço do dia começando a se agravar com a pressão das novas revelações. Ele queria saber a verdade, mas quão profunda seria a dor que isso traria? E se souber a verdade significasse condenar os que ama? A verdade é uma espada de dois gumes, a voz continuou, desafiadora. Você está disposto a arriscar tudo por ela? Ele não teve tempo de responder. A criatura de escamas, que de alguns metros atrás parecia hesitante, agora avançava como um furacão. Elias disparou, a bengala em mãos reluzindo com o brilho azul carregado de sua coragem. Fez uma barreira nova na esperança de impedir o ataque. A luz pulsava, girando ao seu redor como um escudo sagrado. O que você quer de mim? Elias gritou novamente, mais para si mesmo do que para o misterioso guardião. Ele mantinha o olhar fixo na criatura que se aproximava com a fúria de um vulcão prestes a entrar em erupção.
O olhar dela, faminto, queria consumir não só a aldeia, mas também sua essência. Os aldeões estavam em um frenesi, gritando, chorando, e a atmosfera de desespero pairava como uma nuvem ameaçadora. Um homem velho, o sábio da vila, olhava com angústia. Ele balançou a cabeça, percebendo que o destino de todos estava entrelaçado com os segredos antigos, e para enfrentar a criatura, precisariam descobrir a verdade, não somente do que Elias detinha, mas do que todos guardavam dentro de si. O guardião dos segredos emergiu lentamente da sombra, uma forma quase transparente, de olhos penetrantes que absorviam a luz. Para vencer, você precisa de mais do que poder, Elias, ele falou. Você precisa confrontar suas próprias incertezas. Você precisa unir o povo ao seu redor e despertar o verdadeiro potencial que reside em cada um. Elias sentiu a intensidade daquelas palavras reverberar dentro dele, uma percepção de que a batalha não se resumia a músculos e magia. A força dele não era só a luz que ele mantinha, mas a união de sua gente. Mas como reunir todos? Ele virou-se para os aldeões, que pareciam amedrontados, mas a coragem flamejava silenciosamente nos olhos deles. Unam-se a mim! Elias bradou, sua voz se transformando em um eco de determinação. Juntos podemos enfrentar essa abominação. Havia uma centelha de esperança em algumas almas corajosas que começaram a avançar, mas a criatura não iria permitir tal alucinação. Com um grito retumbante, ela irrompeu para a frente, como um trovão em fúria. Você pode chamar seu povo, mas o medo vai consumir vocês. Rugiu a criatura, fazendo o chão tremer como se o próprio universo tremesse sob o seu poder. Antes que qualquer reação pudesse acontecer, a figura do guardião apontou para o céu sombrio, e uma torrente de luz atravessou a escuridão, como uma resposta a uma oração ancestral. Era uma luz que parecia pulsar em sincronização com o coração de cada aldeão, uma energia contagiante que começava a unir as almas, dissipando parte do terror que os paralisava. O que deveria ser uma batalha singular se tornaria uma luta coletiva. Mas a iluminação era apenas o começo, pois uma segunda sombra se aproximava na floresta, e Elias percebeu que o verdadeiro desafio estava prestes a se revelar. O confronto final está se aproximando. A voz do guardião soava como um alerta apocalíptico. Enquanto a multidão começava a se unir, o prenúncio de um novo e maior terror se aproximava. O que mais poderia estar oculto nas brumas serem desveladas? A luz que invadia a floresta tinha um poder inexplicável, como se os espíritos ancestrais estivessem se juntando à batalha. Mas o brilho não conseguia esconder a escuridão que se arrastava nas sombras. Enquanto a criatura rugia, um cortejo de figuras surgia no horizonte, emergindo lentamente da densidade das árvores. Elias não podia acreditar no que via. A segunda sombra, que parecia apenas um vislumbre esquecido das lendas, revelava uma forma maior e mais ameaçadora. Criaturas do passado, seus rostos marcados por cicatrizes de batalhas antigas, avançavam. Eram os guardiães perdidos, espíritos de ancestralidade e dor, prontos para a luta final. Não estamos sozinhos! Ele gritou, uma emoção única misturando-se ao seu medo. Aqueles seres não eram monstros, mas sim as almas dos guerreiros que outrora defendiam a aldeia. Elias sentiu a conexão, como se a esperança estivesse refletida em cada par de olhos tímidos que o cercavam. O guardião dos segredos pairou ao lado dele, e, com um gesto, convocou os guardiães. Cada um deles emanava uma luz suave que contrastava com a escuridão ao redor, e a confiança de Elias começou a crescer. Mas antes que pudesse aplaudir essa assistência, a criatura com escamas emitiu um grito agudo, uma nota cheia de terror, e lançou-se na direção de seu novo alvo. Essa é a única chance de redenção! Gritou o guardião, mas o som ficou perdido no eco do rugido de guerra. A batalha não seria só física, era um teste das crenças da aldeia, da resistência e de cada medo enterrado nas almas de seus habitantes. Os aldeões começaram a se mover. Eles não eram mais apenas observadores apavorados. Um grupo formado pelo sábio da vila, algumas mulheres corajosas e jovens guerreiros se uniram a Elias, suas mãos se entrelaçando. Era um movimento sutil, mas em sua união havia um poder poderoso que começava a pulsar em sync com a luz que emanava dos guardiães. As primeiras trocas de energia eram eletrizantes. Elias canalizou o que havia dentro de si, uma força que ele não sabia que tinha.
Como uma onda de emoção, ele gritou para a lua, ainda visível, e as notas de sua voz reverberaram no coração de cada aldeão. Vamos juntos enfrentar a escuridão. E a ignição começou. A luz da unidade refletia a fúria da criatura, fazendo-a hesitar por um breve momento. No entanto, esta hesitação não duraria. Com um movimento ágil, a criatura avançou com uma fúria que deixaria qualquer homem apavorado. O chão parecia ceder sob seus pés. As criaturas ancestrais, armadas de lanças de luz, se lançaram em frente, protegendo os aldeões, enquanto o guardião dos segredos entoava palavras em uma língua esquecida. O significado não estava claro, mas a energia vibrante fazia o ar tremolar em torno deles, como se o próprio universo estivesse sussurrando suas verdades antigas. Vocês não têm poder sobre nós. A criatura riu, agora carregando um tom desdenhoso. Vocês estão perdidos. E, com isso, seu corpo se contorceu, e de suas escamas uma explosão de sombras surgiu, ocupando cada espaço da floresta, desfigurando a realidade ao redor. Protejam-se! Para a frente! Elias gritou, mas o golpe da criatura ocorreu com uma intensidade que fez todos tropeçarem. Ele viu o sábio apanhando uma lança de luz, enquanto o fluxo de energia escorregava pelo chão como um rio, banhando cada um deles. Mas a reação estava prestes a ser desencadeada. A floresta não apenas observava, mas respirava. Cada folha, cada galho, cada sombra estava sendo chamada para a luta. E, em um momento crucial, as árvores começaram a se mover, como se despertassem de um profundo sono, formando um escudo de proteção. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Quem ou o que estava por trás daquela força sombria que ameaçava todos eles? Enquanto o confronto se intensificava, uma nova presença se manifestou entre as árvores, uma figura mais imponente ainda, envolta em mistério e sedução. Ela havia vindo para observar o resultado do conflito, pronta para reivindicar os perdedores. Elias sentiu o coração acelerar. A tensão no ar era palpável. O que mais estava por vir? A batalha estava apenas começando, e a verdade que eles buscavam ainda estava longe de ser revelada. O ar estava carregado de eletricidade com a iminente aproximação do novo ser entre as árvores. Seus olhos, como chamas dançantes, observavam cada movimento na clareira com um interesse quase sádico. Elias sentiu um frio na espinha, uma intuição brutal de que aquilo não era apenas uma espectadora, era parte do jogo que se desenrolava, e uma peça crucial. Quem é você? Gritou Elias, tentando firmar a voz, apesar do medo que quase o dominava. O guardião dos segredos, visivelmente preocupado, fixou o olhar na figura, como se tentasse decifrar a essência daquela presença ameaçadora. A figura deu um passo à frente, a luz ao seu redor mudando de intensidade, moldando sua forma em sombras e brilhos intercalados. Eu sou o que foi esquecido, o eco dos seus maiores medos e a promessa de seus piores pesadelos, respondeu com uma voz suave, porém cortante. Era como se as palavras ecoassem dentro das cabeças de todos ali presentes, como uma melodia hipnótica. A criatura escamosa hesitou, como se reconhecesse a profundidade daquela ameaça. O sussurro da nova figura parecia magnetizar a escuridão ao redor, absorvendo a luz emitida pelos guardiães. A luta que vocês enfrentam é apenas o começo, continuou, um sorriso enigmático se formando, e a verdadeira força está em perceber que a escuridão não é tudo, a escuridão é parte de vocês. Elias respirou fundo, sentindo a conexão com seus companheiros de luta. Nós não nos deixaremos dominar. Ele retrucou, tentando infundir coragem nos corações dos aldeões que o cercavam. Para sua surpresa, as luzes dos guardiães começaram a brilhar ainda mais intensamente, como se suas almas tivessem absorvido aquele desafio. Com um movimento ágil, o sábio da aldeia lançou a lança de luz em direção à criatura, que, em um gesto instintivo, se lançou para o lado, mas não sem antes deixar um rastro de sombras que se estendiam pelo chão, ameaçando todos ao redor. As sombras pareciam tentar engoli-los, mas Elias e os outros regressaram ao foco, unindo suas energias novamente. Nesse instante, um estrondo reverberou ao longe, e o chão tremeu sob os pés das criaturas ancestrais. As árvores, em um impulso místico, começaram a se torcer e contorcer, formando raízes e troncos que tentavam conter a força crescente da escuridão. Um estrondo alto ecoou, e uma onda de energia repentina explodiu,
lançando todos para trás. É hora de decidir, bradou o guardião dos segredos, sua voz carregada de urgência. Vocês se permitem descobrir a verdade que temem, ou permanecerão na escuridão de suas dúvidas? Elias, ainda deitado no chão, sentiu o peso da pergunta cavar fundo em sua alma. Ele viu os rostos ao seu redor, confusão, medo, determinação. A batalha não era só contra a criatura, era uma luta interna, um dilema sobre aceitar o que estavam prestes a saber. Mas antes que pudesse decidir, um grito ressoou. Não era a criatura, mas um dos guardiães, que estava sendo consumido pelas sombras que cresciam. Não! Não podemos deixar isso acontecer! Elias gritou, levantando-se rapidamente, seus instintos o guiando a se unir ainda mais aos aliados. O guardião dos segredos estendeu a mão, em um último esforço para resgatar o guardião caído, mas a luta se tornava cada vez mais desigual. Enquanto a batalha se intensificava, a figura misteriosa que observava maliciosamente se aproximou. Conheçam a sua verdade, disse, agora mais confiante, e um brilho intenso começou a prepará-la para um ataque. Elias olhou para os amigos, percebendo que o momento crítico se aproximava. Ele teve que decidir, avançar para descobrir a verdade que poderia salvar a vila ou recuar, permitindo que a escuridão dominasse tudo. E enquanto uma sombra se movia na escuridão, ele teve certeza de que, independentemente da escolha, o resultado mudaria suas vidas para sempre. Mas o que exatamente ele estivesse prestes a descobrir? O que de tão profundo e perturbador poderia emergir daquela batalha? As perguntas ecoaram em sua mente, enquanto as forças se preparavam para se chocar novamente. Elias sentiu o coração disparar enquanto observava a figura avançar em sua direção. O ar estava denso, como se todo o universo estivesse segurando a respiração. Era agora ou nunca. Com um grito que rasgou o silêncio, ele avançou. A escuridão pulsava ao seu redor, girando como uma tempestade prestes a se desatar. Unam-se a mim! Ele exclamou, estendendo a mão em um gesto ousado, desafiando aqueles que hesitavam ao seu lado. As luzes dos guardiães brilharam mais uma vez, alimentadas pela coragem que começava a despontar. As sombras hesitaram, como se sentissem o poder nascendo entre os aldeões. Mas a figura não se intimidou. Cuidado com o que você deseja, sussurrou com uma voz que parecia sair das profundezas de cada pesadelo. A verdade que você busca pode ser um peso insuportável. Um aviso? Ou uma armadilha? O guardião dos segredos, que tentava resgatar seu companheiro, grunhiu em dor ao sentir as garras da escuridão tentando puxá-lo. Nesse momento, uma escolha crucial se apresentava, salvá-lo ou se juntar ao ataque. Os fraquejos dos aldeões se tornaram ainda mais visíveis, e o medo tornou-se uma corrente invisível, atando cada coração. Nós somos mais fortes juntos! Bradou uma mulher da multidão, sua voz cortando através da neblina de desespero. Elias virou-se, percebendo que seus compatriotas também estavam prontos para lutar. Era um momento de união. Enquanto a figura oblíqua começava a concentrar sua energia, Elias ecoou as palavras de determinação do guardião. Nós seremos a luz. Nós enfrentaremos a escuridão. E, juntos, em um impulso de esperança, eles ergueram as mãos, canalizando a energia que pulava em seus peitos. O brilho que emanou deles era quase palpável, criando uma barreira contra a escuridão que se aproximava. A criatura, agora em resposta à força coletiva, lançou-se ao ataque. Um feixe de sombras cortou o ar, mirando diretamente no grupo. Elias sentiu a onda de frieza e desespero sobre ele, um peso como se uma montanha estivesse prestes a desmoronar. Mas a luz que emanava de sua união ofuscou a treva, criando uma explosão de cores como nunca vista. Um clarão. O impacto reverberou como um trovão, e nele havia algo mais, um eco de memórias, de histórias não contadas. Elias viu flashes de vida, de alegrias e tristezas, vivendo como se fossem emoções em uma tela em branco. Ele entendeu, naquele instante, que a verdade não era apenas sobre o que estavam enfrentando, mas sobre quem eram eles verdadeiramente. A figura hesitou, as sombras dançaram, e a conexão entre Elias e seus amigos cresceu. Vejo que descobriram uma parte de sua força, a entidade murmurou, seus olhos queimando mais intensamente agora. Mas a escuridão nunca está longe. A verdade está além do que a luz pode tocar. E,
Com essas palavras, a presença fez uma pausa, como uma serpente analisando sua presa. Os guardiães resistiam com toda a força, mas a pressão estava aumentando. Elias sentiu que cada segundo contava, e a luz parecia começar a fraquejar. Eu sei o que você é! Gritou Elias, lembrando-se de contos antigos sobre um ser que se alimentava do medo e da dúvida. Você não é nada sem a escuridão que se alimenta dentro de nós. Um rugido estrondoso ecoou, quase uma risada. Coragem é só um doce veneno que vocês cultivam. Estou aqui para revelar sua verdadeira natureza. Com um movimento, a figura se ergueu mais alto, uma sombra colossal contra a luz ofuscante. A cada segundo que se passava, Elias sentia que algo profundo dentro dele estava prestes a se romper. A verdade, como uma lâmina, ardia na lâmina de sua mente. O que ele não sabia poderia salvá-los ou destruí-los. Venha comigo e descubra a essência do que vocês realmente são, ou continuem reféns da sua própria ilusão, disse a entidade, enquanto uma pulsação aguda tomou conta do campo de batalha. O futuro estava agora em jogo. O que poderia ser a verdade? Eles teriam coragem para desvendá-la, ou se tornariam mais uma vítima da sombra. O destino os aguardava, e uma escolha arriscada se aproximava. A luz que emanava do grupo começou a vacilar, e Elias sentiu a pressão da escuridão crescendo. Cada respiração dele parecia uma luta contra o peso que os envolvia, cada batida do coração ecoando como um tambor de guerra. Nós não temos medo! Ecoou uma voz mais à frente, enquanto alguém empurrava as sombras com um bastão iluminado. Era a mulher que havia inspirado coragem, e Elias compreendeu: eles estavam lutando por algo maior. Mas a figura grotesca só sorria. Medo? Não é disso que eu preciso. A verdadeira batalha começa quando a dúvida invade suas mentes. As sombras começaram a se contorcer em torno de Elias, deslizando como serpentes, tentando penetrar em seus pensamentos, provocar inseguranças que ele pensava estar superadas. Ele podia ouvir suas próprias memórias se contorcendo, reencontrando dúvidas esquecidas e arrependimentos profundos. Vocês acham que estão unidos, mas a verdade é que cada um de vocês carrega um fardo, uma fraqueza que pode se transformar em sua ruína. Os olhos da sombra ardenciais brilhavam com um ódio silencioso, e Elias sentiu uma onda gélida invadir seu corpo. Lembrou-se de seus medos mais profundos, do dia em que falhou em proteger seu irmão, da decepção que consumia sua família. Não deixe ele entrar! É só uma ilusão! Gritou uma voz familiar, mas Elias ainda se sentia flutuar entre o presente e as memórias turvas. O grupo se dispersou um pouco, alguns recuaram enquanto outros se posicionaram em defesa. O medo estava se infiltrando, e fissuras de insegurança formavam frentes entre eles. É assim que você pretende nos quebrar? Perguntou Elias, tentando recuperar a sanidade. Afundar em memórias e sentimentos que não mudam mais nada? O guardião dos segredos olhou para ele com um brilho determinado. Sejamos o que devemos ser, não o que os outros acham que somos. A luz em suas mãos começou a brilhar novamente, mas agora cada um deles estava lutando contra algo mais pessoal. Uma mulher ao lado de Elias tremia, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, como se uma ferida profunda a tivesse atingido. Nós não somos fracos! Gritou ela, como um desespero que galvanizava a todos. Elias uniu as mãos à dela, e quando ele fez isso, a luz se intensificou, formando uma corrente palpável entre eles. Olhando ao redor, viu que alguns estavam lutando contra fantasmas interiores, mas havia uma força ali, quase tangível, emergindo do vínculo que compartilhavam. Havia dor, mas também havia amor e esperança, e isso as sombras não podiam consumir. Olhem! Elias gritou numa súbita epifania. As lembranças não são fraquezas, mas parte de quem somos. Cada lágrima, cada luta nos moldou. Ele olhou para a figura sombria, seu corpo pulsando com sombras, e isso é algo que você nunca poderá entender. Vendo a luz se intensificar, a figura soube que estava perdendo o controle. Rispas de escuridão começaram a se retorcer ao redor dela, como se ansiasse por mais poder. Você pensa que isso é força? A verdade é um peso que vocês não suportam carregar. A criatura confrontava os aldeões, e apesar do brilho, havia um receio crescente. Agora, descubra sua verdadeira essência.
disse a figura, sua voz ecoando nas mentes de todos. Dentro de um instante, as sombras se elevaram, como uma tempestade prestes a estourar. A luta ainda não havia terminado. A conexão entre eles estava se solidificando, mas a batalha que se aproximava seria a mais intensa que já haviam enfrentado. Elias percebeu que o verdadeiro teste estava prestes a acontecer, e tinha que ser mais do que apenas resistência. Eles precisavam abraçar a verdade, mesmo que isso significasse encarar as partes mais sombrias de si mesmos. E se a verdade fosse mais terrível do que a escuridão. Agora, seus destinos estavam entrelaçados em um confronto que poderia mudar tudo. O vento aumentou, carregando com ele a eletricidade do conflito iminente, e Elias soube que a escolha final estava ao seu alcance. Eles lutariam juntos ou se tornariam parte da escuridão. A esfera de luz começou a brilhar mais uma vez. Com um impulso feroz, ele se lançou à frente. O próximo movimento deles poderia ser a chave ou o fim. As sombras se ergueram, prontas para devorar tudo, e a crise estava apenas começando. O que mais eles iriam descobrir sobre si mesmos antes que tudo terminasse? A escuridão se agitou ao redor deles como um mar revolto. A luz que emanava de suas mãos parecia lutar contra as sombras, mas um frio intenso descia sobre o lugar, fazendo o chão tremer sob seus pés. Elias virou para o grupo e viu a determinação refletida em seus rostos, mesmo diante do terror iminente. A conexão entre eles crescia, alimentando-se de suas dores e medos. Mas o guardião dos segredos ainda não havia se revelado completamente. É hora de encarar a verdade, bradou a mulher que havia inspirado Elias. Seu rosto estava marcado pelas lágrimas, mas havia uma chama resoluta em seus olhos, um brilho que refletia a força necessária para enfrentar o desconhecido. Joaquim, um homem robusto da aldeia, segurava firme a luz. Se vamos vencer essa batalha, precisamos estar prontos para perder alguns de nossos fardos. A criatura sombria parecia apreciar a tensão no ar. Ah, isso mesmo! Aceitem o peso de suas realidades. Vejam como suas fraquezas se agitam. As sombras dançaram freneticamente, rápidas como serpentes, tentando capturar as esperanças e convicções que eles tinham. O ambiente estava opressivo, e as memórias do passado devoravam a clareza do presente. Cada um estava à beira do colapso emocional, não apenas lutando contra o ser maligno, mas contra as confirmações dolorosas que suas vidas haviam trazido. Elias sentiu seu peito apertar. Uma onda de pressão o envolveu, como se estivesse sendo empurrado para o abismo de suas inseguranças. Lembre-se de quem você é, Elias. A voz do seu irmão ecoava em sua mente. O chamado à luta o sacudiu. Ele olhou para o grupo, as mãos unidas e a luz resplandecendo, e percebeu que essa conexão efetivamente era a arma poderosa que eles precisavam. Vamos além do medo, além da dor! Gritou Elias, levando as suas vozes a se unirem. Com isso, a luz cresceu, pulsando com a energia de suas verdades compartilhadas. As sombras hesitaram, começando a se contorcer e retroceder, como se estivessem sentindo o calor da luz que emanava de seus corações. Mas não era o fim. Não ainda. Isso não é nada. A figura grotesca se retorceu, sua risada ecoando de forma grotesca. Todas essas memórias que vocês tentaram superar. Vou exibi-las. Juntos, não podem suportar o que realmente são. Seu corpo se desdobrou em múltiplas formas, cada uma representando o passado doloroso de alguém no grupo. Os lamentos ecoaram por todo lugar. Elias viu o rosto de Joaquim se contorcer em agonia ao ser confrontado com erros antigos. A mulher a seu lado, agora chamada Diana, caiu de joelhos, com as mãos na cabeça, lutando contra a aparição que mostrava seus próprios traumas. Era um ataque direto à própria essência deles, mas algo extraordinário começou a acontecer. As luzes das mãos deles se entrelaçaram em um espetáculo de cores e brilhos, formando uma teia de esperança. As figuras sombrias começaram a se dissolver, a luz as desintegrando lentamente com cada conexão que eles formavam. Elias compreendeu que não era apenas uma luta, era uma transformação. Lutem juntos! Gritou ele, sem saber se havia mais na sua voz ou na energia que o envolvia. E, assim, como se nutridos pelo próprio amor entre eles, eles começaram a erguer suas vozes,
gritando verdadeiras declarações sobre suas vidas. Em vez de recuar, começaram a aceitar os erros e dores que tinham. As sombras tremulavam com essa energia crescente, e Elias pôde sentir que a vitória estava ao alcance. Mais no momento em que pareciam estar prevalecendo, a figura grotesca lançou uma última cartada. Vocês pensam que vencerão com essa luz? Esperem um momento, e o que está escondido dentro de vocês será exposto. E lá estavam as sombras se dividindo e revelando verdades que eles nunca souberam que existiam. A dúvida tomou conta do lugar, e o que estava escondido se expôs. A tensão explodiu em um crescendo de emoções e segredos que ameaçavam rachar a luz entre eles. Enquanto as sombras revelavam esses novos horrores, Elias sentiu seu coração disparar. O que mais a criatura tinha a mostrar? E a escolha final de cada um deles estava prestes a se concretizar, em um momento que poderia mudar tudo. Estariam prontos para encarar não apenas a figura sombria, mas a verdade que residia dentro deles? A escuridão se agrupou, e o próximo passo era tudo ou nada. Elias respirou fundo, sentindo o ar pesado com a tensão do momento. As sombras ao seu redor agora pareciam pulsar, emaranhadas com as fraquezas que cada um do grupo carregava. Potencialmente, a grande revelação estava prestes a ser desnudada. Ele olhou ao redor e viu os rostos angustiados dos aldeões, refletindo não apenas medo, mas também uma nova determinação, uma centelha que começava a brilhar. Não deixem que a dúvida os cega! Ele gritou, a voz ressoando com uma força que era tanto sua quanto de cada uma das almas unidas ali. Nós temos um ao outro. Juntos, somos mais fortes do que qualquer sombra. A presença grotesca hesitou por um breve instante, e esse foi o momento que Elias precisava. Sentiu a luz pulsar em suas veias, forte e vibrante, e puxou os amigos para mais perto. Quando uniram suas mãos, o brilho que emanou deles foi tão intenso que fez até o céu escurecido parecer pálido. Estamos prontos para encarar o que vem. Lembre-se do que é precioso em nossas vidas. A palavra amor brotou dos lábios de Ana e provocou o brilho ainda mais forte. As lembranças de momentos bons, os abraços, as risadas, o calor do lar, todas essas memórias começaram a formar um escudo ao redor deles. As verdadeiras faces da escuridão se desvaneciam diante da luz da união. Cada grito carregado de dor se tornava, aos poucos, uma nota de resiliência. A cada instante, a figura grotesca se tornava mais fraca, as sombras que a formavam tremulando como um fogo prestes a se apagar. Mas Elias sabia que a batalha ainda não terminara. Dispersem essas sombras, declarem suas verdades. Ele desafiou, e ao pronunciar as palavras, o grupo começou a entoar declarações sobre suas vidas, revelando suas verdades mais profundas e suas fraquezas, mas também seus sonhos. Os sentimentos compartilhados viraram a arma mais poderosa. Uma onda de força e luz conectou todos ali, e as sombras começaram a se distorcer e a recuar. A criatura riu com raiva, suas formas se contorcendo em frustração. Vocês não sabem o que estão fazendo. A escuridão conhece suas fraquezas. Mas existe uma força que você não pode tocar. Gritou Joaquim, seus olhos brilhantes e sua voz firme. Nós temos amor, coragem e a força uns dos outros. E com isso, ele se lançou à batalha ao lado de Elias. A luz dele se unia em uma onda avassaladora, envolvendo as sombras. Elias viu, em vislumbres, revelações fugazes das esperanças de seus amigos, seus irmãos e irmãs agora, suas histórias interligadas em um único objetivo. Ele sentiu essa conexão mais forte a cada respiração, fervilhando como um incêndio. É agora! Ordenou o guardião dos segredos, um brilho renovado em seu olhar. Canalize tudo o que vocês são, tudo o que acreditam, sem temor pelo que foi, pois juntos, é um só. No momento exato, uma explosão de luz irrompeu da união deles, uma energia transcendental que despedaçou a escuridão ao redor. A criatura, antes imponente, agora se desintegrou em um ciclone de sombras, cada fragmento sendo obliterado pela luz do amor e da unidade que emanava. E, no fim, quando o eco da clareira finalmente cessou, um silêncio profundo se instalou. Não havia mais sombras a ameaçar a vila e cada uma das crenças que os mantinha cativos. Elias caiu de joelhos, ofegante, mas com uma sensação de alívio e liberdade imensa. Olhou ao redor e viu os rostos de seus companheiros,
agora marcados por um misto de fadiga e alegria. Conseguimos! Ele exclamou, a emoção invadindo sua voz. O povo da vila se aglomerou, abraçando-se e chorando juntos, suas fraquezas transformadas em força. Ana aproximou-se, seus olhos reluzindo. A verdade que temos dentro de nós não é um fardo, é um presente. E agora que sabemos, nada poderá nos deter. Elias sorriu, percebendo a profundidade daquele momento. Eles não eram mais apenas aldeões, mas uma família forjada pelas lutas e triunfos, unidos como nunca antes. Ao olhar para o céu que começava a clarear, ele sabia que a batalha estava vencida, mas a jornada apenas começava. A nova verdade se impunha e a vilarejo estava finalmente livre para florescer. Com os corações batendo em uníssono, a comunidade se dirigiu para casa, juntos, preparados para construir um futuro brilhante. E a luz que havia nascido entre eles nunca se apagaria. Agora, se você chegou até aqui, não esqueça de mostrar seu apoio. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e faça o seu comentário com suas reações e teorias sobre o final. E não esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora, este é o momento de mostrar seu apoio.